Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar com vocês aqui. Meu nome é Pastor Luiz Roberto. Eu sou da Igreja Cristã Primitiva e quero estar iniciando com vocês um projeto que nasceu no meu coração, que é Discipulando Vidas. E a gente está gravando aqui esses vídeos e vamos estar trazendo aí uma série de estudos para ajudar aquele que está iniciando a fé, o discipulado. E hoje nós vamos estar falando sobre a importância das Escrituras. Então, vamos estar aí aprendendo de forma resumida, para que essa gravação não fique tão longa. Então, nós vamos estar falando de forma resumida. E eu quero já junto com você convidar você para abrir as Escrituras Sagradas no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dá uma referência bastante importante para nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Então, abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para nós estamos então lendo essa parte importante das Escrituras que nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só que revelação importante que nós temos das Escrituras Sagradas aqui. Repetindo mais uma vez, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, nós vimos aqui que a Escritura, ela é inspirada, né? O texto bíblico diz que ela é inspirada. A gente sabe que existe tantos questionamentos das pessoas que não tiveram ainda contato com a Bíblia, ou já tiveram, e não crer na palavra de Deus, porque a gente conhece a Deus pela sua palavra, pela Escritura. Tá? E tem pessoas que questionam essa Escritura porque ela foi escrita por homens. Nós vamos ver isso no segundo slide, que ela foi escrita por homens, sim, mas essa palavra, que é a Santa Escritura, ela foi inspirada por Deus. Ela veio do coração de Deus, né, para direcionar, dar então sustentação, equilíbrio na fé do homem. Então, sim, os homens escreveram as Escrituras, mas com inspiração de Deus. E o texto bíblico que nós abrimos aqui para iniciarmos essa nossa conversa aqui sobre a Escritura, ela diz que foi inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, quer dizer, nós temos a Bíblia como o livro mais importante para a nossa fé. Tá? Então, ela foi útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para aplicar a correção e para dar instrução, né, na justiça. Então, nós vamos conhecer a justiça de Deus através do quê? Das Escrituras. Então, por isso que esse estudo do discipulado, para aquele que está iniciando a sua jornada de fé,
A sua jornada a partir de então precisa ser iniciada a partir das Santas Escrituras. Tá? Sem as Escrituras nós não temos norte, nós não temos caminho, nós não sabemos qual caminho nós vamos ser direcionados. Vamos para mais um slide aqui. O próximo slide está dizendo assim: o que são as Escrituras? Então, as Escrituras é um conjunto de livros sagrados. Tá? Então, Antigo Testamento, né, que vai falar da história, da lei, os profetas, as profecias. E este livro, ele é composto também pelo Novo Testamento, tá? Que vai falar sobre vida e ensinamentos de Jesus para nós. Ora, é interessante que aqui, no Antigo Testamento, nós vamos estar, então, tendo a oportunidade de conhecermos 39 livros escritos por homens, mas inspirados por Deus. E aqui no Novo Testamento, nós vamos ter mais 27 livros escritos por homens, mas inspirados por Deus. Então, aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver Moisés, os patriarcas, nós vamos ver os profetas, os juízes, os reis, tudo estará aqui, ó, nesses 39 livros. Já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, nós vamos ter os ensinos de Jesus, o nascimento e os ensinos de Jesus. Nós vamos ter as cartas de Paulo, tá? Nós vamos também tê-la nesse Novo Testamento, nesses 27 livros. Nós vamos ter os 4 livros que nós chamamos na teologia de sinópticos, que é Mateus, né? Marcos, Lucas, o Evangelho de João. Então, esses 4 livros que praticamente vão estar falando sobre a vida de Jesus. Claro que é escrito por povos distintos, né? Mas todos eles falando de Jesus, das suas experiências. Lucas foi um pesquisador, então Lucas pesquisou essas experiências de Jesus para estar colocando ali, escrevendo o seu livro, né? Tanto que ele escreveu Lucas e ele escreveu também Atos dos Apóstolos. É o mesmo escritor, que é Lucas, tá certo? Então, nós vamos ver aqui o livro das Escrituras composto por 66 livros, tá? Então, aí está toda a história, né? Lá, desde o início do Gênesis, a criação, e nós vamos então terminarmos esses livros lá em Apocalipse, que é o tempo do fim, né? Que é o livro na teologia escrito, dito que é a escatologia. Então é o livro da escatologia. Escatologia quer dizer tempo do fim, né? O final, né, das profecias. Então está se concluindo ali a história para se iniciar uma nova etapa, né, após a segunda vinda de Jesus. Então isso aí é outro ensino para uma outra ocasião. Vamos dar sequência aqui. Então no slide 3, nós vamos ter aqui, a palavra de Deus ela é inspirada. Continuando o que eu estava dizendo. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, durante um período de 1.500 anos. 1.500 anos não são 500 dias.
Não, não são 1.500 dias, são 1.500 anos. Então a Bíblia foi escrita. Esses homens incluem pescadores, sábios, profetas, poetas e outros mais. Então, foi escrita por 40 homens. Então, você vai observar aqui que a Bíblia foi escrita não somente por homens sábios, mas ela foi escrita por homens simples, como pescadores. Né? Profetas eram homens comuns, como nós, homens que trabalhavam, né? Tinham sua profissão, como Amós mesmo trabalhava cuidando de animais, era boiadeiro. Né? Então, era um homem simples, que Deus inspirou, Deus usou esses homens para ser uma ferramenta na mão dele e muitos deles para escrever a própria escritura. Né? Então, a Bíblia fala do quê? De iluminação, guia para a vida, fala do amor, que é a expressão do amor de Deus, e ela vai, então, dar direção, ajuda a navegar na vida. Quer dizer, sem a Bíblia, nós que estamos começando na fé, uma pessoa que está começando na fé, né, como vocês que estão sendo discipulados, sem a direção da palavra de Deus, vocês também vão ficar sem direção na vida. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, precisamos agora iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada com Cristo. E para a gente não se perder nessa caminhada, nós precisamos o quê? Sermos iluminados. Precisamos entender o amor e o projeto de Deus, através do Filho Jesus também. E precisamos de ter direção. Não? Então, é muito importante o estudo das Escrituras. Vamos para mais vamos para mais um slide aqui. Tá certo? Então, aqui nós vamos ver aqui que esse tema diz: a palavra de Deus, ela é eterna. É muito importante a gente entender a palavra de Deus, tá? Entender que ela é eterna. Então, Salmos 119, vamos abrir aí, você que vai me acompanhar, abra aí a sua Bíblia em Salmo 119, versículo 89. O versículo 89, vamos lá, mais para frente um pouquinho, 89 diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada no céu. É o que diz o Salmo 119, versículo 89. Então a palavra do Senhor, ela é eterna. Passa céus, passa terra, vem chuva, tem guerra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Tá? Então, aconteça o que aconteça aqui na terra, a palavra do Senhor, ela jamais ela vai dissolver, jamais ela vai desaparecer, ela é eterna. Isaías 40, versículo 8, diz que a palavra permanece. Né? Vamos abrir aqui também em Isaías, capítulo 40, versículo 8, que diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Né? Então a palavra do Senhor permanece. Né? O homem nasce, o homem cresce, né? Passa pelos processos de criança, adolescente, jovem, adulto, se casa, envelhece e morre. Porque a Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós vamos retornar. Então o homem, estágio final dele é a morte.
bom é poder morrer com Cristo, morrer na presença do Senhor. Mas o homem morre porque o tempo dele passa, mas a palavra permanece para sempre. Outras gerações vão vir, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então isso é muito importante. Em Mateus 24:35, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Né? Então depois você dá uma consultada lá também. Vamos para um outro slide aqui. Então, nesse outro slide está dizendo, a palavra de Deus é alimento. Ela nutre a alma e fortalece a fé. Ela nutre a alma e fortalece a fé. Mateus 4:4. Mateus 4:4, Jesus está passando por um processo agora de jejum, 40 dias jejuando. Você pode depois verificar isso. Mas ele é tentado pelo diabo. E no seu processo de jejum, ali de consagração, né, de preparação ali, mortificando todo o processo da sua carne, para poder suportar as aflições, as adversidades que viriam, o diabo então vai tentar Jesus dizendo para ele que ele poderia comer. Tá? Que ele poderia comer, que ele poderia... que o diabo disse que ia dar o reino todo dele para Jesus. E Jesus diz para ele, não, que o homem não vive só de pão. O homem não vive só de pão, mas vive da palavra de Deus. E nós estamos vivendo agora num mundo, uma geração em que as pessoas pensam que o melhor para essa vida é só matéria, só as coisas que a gente alcança aqui na Terra. Mas a alma precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada do quê? Da palavra. A palavra de Deus é o pão da vida para nós. Tá certo? Então, segundo a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: deseja ardentemente a palavra. Deseja ardentemente a palavra. Porque é a palavra que vai nutrir a nossa alma. Ela é alimento para nossas vidas. Nós precisamos nos abastecer dela. Por isso é importante a gente fazer a leitura da palavra, fazer o nosso devocional todos os dias, orar com a palavra, para que ela possa abastecer a nossa fé. Vamos para mais um slide aqui, já estamos quase terminando. A palavra de Deus é luz, né? Esclarecimento e entendimento. Salmo 119, ela também nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha que coisa linda. Ainda em Salmo 119, 130, fala que ela é a revelação da verdade. Ela é a revelação da verdade para cada um de nós. Então, a palavra de Deus ela é a luz. Pensamos nós que antes de aceitarmos a Jesus, nós estávamos em trevas. Nós estávamos na escuridão. A nossa mente estava fechada, os nossos olhos estavam tampados. Mas quando nós aceitamos a Cristo, a luz, que é a palavra do Senhor, trouxe esclarecimento. E ela vem trazendo esclarecimento dia após dia para nós. Cada momento que a gente estuda, lê a palavra, ora a Deus, ela vai cada vez mais esclarecendo o nosso entendimento. Ela é lâmpada para os nossos pés. Os nossos passos precisam estar agora sendo direcionados pela palavra. Ela é a revelação da verdade para nós. E a gente pode glorificar o nome do Senhor por tudo isso. Né? Que bom você ter a oportunidade de conhecer a Cristo neste momento e começando a
ter um entendimento, um esclarecimento com a palavra de Deus. Que coisa linda. Vamos para mais um slide aqui. Então, o próximo slide fala: a palavra de Deus é um propósito, né? A palavra de Deus, ela tem um propósito. Eu acho até interessante porque, as pessoas que têm a Cristo não vivem só infeliz, né? Esse mundo ele tem tantos desafios para nós, mas a imagem fala por si só. Olha, um povo feliz, um povo que não só vive rindo, porque a gente tem os momentos de altos e baixos nesta vida, mas Deus proporciona para nós esse momento de alegria, esse momento da gente de satisfação. E a palavra de Deus, ela tem esse propósito nas nossas vidas, né? Revelar o plano de Deus para nós. João 20, 31, vamos abrir aqui João 20, 31. Vamos abrir aqui João 20, 31. João 20, 31. Vamos ver aqui o que ele fala conosco nesse capítulo aqui. João 20, 31. O Evangelho de João 20, 31. Diz assim: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é. Crendo, tenha vida em seu nome. Então Deus quer revelar os seus planos para nós, seus projetos para nós. Vamos ver ainda Romanos 10, 17. Por que não? Romanos 10, 17 nos diz assim: consequentemente, a fé vem por ser ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. Então esse propósito nas nossas vidas ele se torna importante, porque em João 20, 31 é escrito lá, nós temos que crer em Jesus. Em Romanos 10, 17 fala que a fé vem pela palavra de Deus. Tá certo? Então, Deus tem os seus propósitos a se revelar para os seus filhos. Mais um slide, vamos quase terminar. A palavra de Deus é inalterável. Inalterável, né? Escrito aqui até 2 vezes. Verdades eternas que permanecem. Então, essa palavra de Deus ela é inalterável. Então, Deuteronômio 4, versículo 2 diz: não acrescenteis nada. Nada pode inalterar o que já foi escrito. Nada pode ser acrescentado aí, naquilo que já foi escrito aqui. Tá? Então, os homens podem fazer outras Bíblias, podem fazer outras versões, não tem problema, mas não pode acrescentar nada. Não pode ser inalterável a palavra de Deus. Deuteronômio 12, 32 está escrito: não diminuireis. O que foi escrito, inspirado por Deus, tem que estar, foi registrado aqui e ele tem que permanecer aqui, sem alteração alguma. Porque isso daqui não é escrito simplesmente como uma poesia do homem, mas é escrito segundo o coração de Deus. Amém? Vamos para mais um slide. Estamos chegando ao fim. A palavra de Deus, ela é recomendada, né? Incentivada para o estudo da meditação. Então é muito importante que não deixamos a palavra de Deus para abrir só na igreja, só na hora que o pastor, o presbítero, qualquer outro irmão que foi escolhido para trazer a mensagem naquele culto,
você abrir a Bíblia para acompanhar. Não, ela é recomendada a você estudar a palavra de Deus, né? Meditar na palavra do Senhor. Então, a importância do devocional. Você tem um período do seu dia para sentar alguns minutos para ler a palavra e orar a Deus com a palavra que você está aí estudando. Tá? Então, João 5,39 diz que ela deve ser investigada, a escritura deve ser investigada, tá certo? Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a gente precisa estar sempre estudando, incentivando outros a estudar, que é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse estudo sobre a Escritura. Então nós vamos estar finalizando, tá, o nosso estudo com esse último tópico aqui, esse último slide, que está escrito a palavra de Deus. Ela é infalibilidade, tá? Quer dizer, essa aqui é uma parte importante. A palavra de Deus não contém erros, tá? Ela é totalmente confiável, perfeitamente confiável. Então ela tem uma proteção, tá? Ela é guia, seguro para a vida. Ela tem autoridade. A palavra de Deus é soberana. Então, essa palavra aqui, irmãos, ela é soberana, ela é confiável, tá certo? Ela não contém erros. Tá certo? Os homens, muitas das vezes, procuram achar erros para poder querer tirar o valor ou diminuir o valor da Escritura, mas ainda hoje é o livro mais odiado e o livro mais vendido em todo o mundo. Então, essa é a Bíblia. Essa aqui é a nossa regra de fé. É aqui que nós temos agora, a partir de então, estar com ela como um manual para as nossas vidas. Tá? Então, esse daqui é o nosso guia. Esse aqui é o nosso GPS. A gente precisa dela todos os dias. Porque aqui tem resposta de Jesus, tem resposta de Deus, tem o Espírito Santo para nos consolar e nos ajudar. Nós precisamos dela. Que Deus, o Senhor, te abençoe. Espero poder estar cooperando, te ajudando nesse seu processo de crescimento que você vai caminhar daqui para frente. Tá certo? Até o próximo estudo, onde nós estaremos falando um pouco mais da palavra de Deus, mas falando do Senhor Deus, a respeito de Deus. Tá? Vamos entender um pouquinho quem é Deus, tá bom? Deus abençoe vocês todos.